Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui no último capítulo do livro da biografia de Santa Bernadette, a página 629, biografia escrita pelo padre Francis Trochu. O capítulo se intitula A Morte. A vingança de um passado de miséria. O diário da comunidade declara que a irmã Marie Bernard se mudou uma vez mais de enfermaria a 30 de outubro de 1878. Daqui em diante, nesta última etapa, vai residir no quarto Sainte-Croix, no corpo central do primeiro andar. O quarto, espaçoso, dá para a entrada exterior da capela e para o pátio principal. Acaba de ser transformado em enfermaria complementar para as professas. É que tem chegado muitas doentes das outras casas. Possui 6 leitos brancos, muito afastados uns dos outros. No quarto estão apenas hospitalizadas 3 companheiras de Bernadette, cujo leito ocupa o ângulo da direita junto da janela. A nossa pequena doente vai por isso encontrar-se numa solidão relativa. No domingo, 8 de dezembro, Bernadette terá a consolação de descer pela última vez à capela para celebrar com as madres e irmãs a festa da Imaculada Conceição, tão sua preferida. 3 dias mais tarde, cairá à cama para não mais se levantar. Desde 1867 ou 1868, Bernadette sofria de um tumor branco no joelho direito. Durante o inverno de 1877, um tumor profundo agravou o mal. Presentemente, o tumor tomou proporções enormes e provoca-lhe dores insuportáveis. Ao mesmo tempo, a cárie infiltra-se nos tecidos ósseos debilitados e inicia a sua implacável tarefa. 10 anos de anemia nas margens do Lapaca, alguns meses na sombra úmida do Segredo, na rua de Petit Fossé, todo o seu passado de miséria procura agora vingar-se. Os meus sofrimentos eram tão intensos, escreveu, os seus sofrimentos eram tão intensos, escreveu a Madre Bordenave, que todas as tentativas das religiosas para lhe acalmar as dores eram inúteis. O rosto da doente tornava-se cadavérico. Parecia morta. Passava as noites sem dormir e se acontecia adormecer alguns instantes, sucumbindo à fadiga, as dores acordavam-no logo para a martirizar sem descanso. Até então, já por várias vezes, esteve prestes a morrer nos braços da enfermeira. Mas quando a crise passava, dizia-lhe: não receie nada, o meu último dia ainda não chegou. Ou então, ainda tenho para muito tempo. Mas agora já não faz observações desse gênero. Inquéritos e interrogatórios, o padre Sempé e o padre Cross. Esperava que a deixassem sofrer em paz.
Mas não. O rumor de que Bernadette está muito doente espalhou-se rapidamente no convento de Nevers. Não estão ainda alguns passos da sua maravilhosa história por escrever? Apressem-se. O Diário da Comunidade insere esta nota no dia 13 de dezembro. O reverendo padre Sempé foi enviado por Monsenhor, o bispo de Tarbes, autorizado pelo Santo Padre, para interrogar a irmã Marie Bernard a respeito das aparições. Do Barbier, vigário-geral de Nevers, e a nossa veneranda madre estavam presentes. No seu estilo um pouco eloquente, o padre Sempé deixou um relato sobre esse memorável encontro. Aqui tem uma nota dizendo assim: estavam também presentes a este inquérito as madres Louise Ferrand, primeira assistente, e Eleonore Cassagne, secretária-geral, a qual resumiu a entrevista nesta linha do diário. Abre aspas. A nossa boa irmãzinha responde com toda simplicidade e modéstia às perguntas. Fecha aspas. Vamos aqui ao relato do padre Sempé. A 12 e 13 de dezembro de 1878, Deus ordenou a Bernadette que proclamasse mais uma vez, para um último e solene testemunho, as maravilhas que a Virgem Imaculada lhe revelara na gruta. A irmã Marie Bernard experimentou neste momento uma grande alegria, o que lhe não era habitual em tais ocasiões. Respondeu, de boa vontade, a longa série de perguntas. Repetiu, com um certo encanto, na sua doce língua pirenaica, as palavras que saíram dos lábios de Maria. Passados mais de 21 anos desde os acontecimentos, na presença da morte e da eternidade, a religiosa reafirmou o que dissera quando criança. Foi sempre o eco fiel da mãe do Verbo Divino. Aqui tem uma nota que quando fala da alegria da irmã Marie Bernard nos relatos, né, diz aqui: para compreender essa passagem, devemos saber que no seu artigo sobre Bernadette, o padre Sempé escreveu que, durante mais de 8 anos, em Lourdes, ela prestou-se, abre aspas, às exigências da curiosidade e às torturas dos interrogatórios, por vezes mal intencionados e pérfidos. Então, agora, neste interrogatório, ela se mostrava alegre. Não é? O padre Sempé partiu, mas a 18 de dezembro, uma pessoa de Lourdes veio ainda surpreender Bernadette. Pela primeira vez em 12 anos, tornava a ver um dos seus parentes mais chegados. Oh, Jean-Marie! Exclamou quando lhe anunciavam o visitante. Efetivamente, o mais velho dos seus irmãos esperava no locutório da superiora geral. Tendo-o deixado um adolescente de 15 anos, e encontrá-lo agora um homem feito de 27 anos. Acompanhava-o um generoso peregrino do norte que lhe pagara a viagem. Bernadette foi conduzida para o locutório numa cadeira. Esta entrevista não decorreu sem emoção de um lado e do outro, escreveu a madre Adelaide Don. É pena não haver mais pormenores sobre esse derradeiro encontro de irmãos. A irmã Marie Bernard, embora doente e fraca, não se poderá libertar dos inquéritos e interrogatórios. O padre Sempé tinha-lhe feito de viva voz uma dupla série de perguntas
redigidas previamente pelo padre Leonard Cros, da Companhia de Jesus, que recebera de Monsenhor Jourdain, bispo de Tarbes, e do padre Pey Dessus, superior de Garresson, a missão de completar a obra da comissão instituída em 1859 por Monsenhor Rohans, descobrindo e recolhendo o maior número possível de documentos sobre os acontecimentos de Lourdes. Obstinado e apaixonado por uma tal obra, expedirá para Saint Childar questionários sobre questionários. Bernadette devia informá-lo nos mais ínfimos pormenores, mas ela não estava em estado de realizar tal esforço de memória. Por exemplo, quando a interrogaram sobre a disposição do véu, das pregas, etc., a irmã Marie Bernard, explica a superiora geral, fez um gesto muito expressivo e disse: como posso lembrar-me de tudo isso? Se eles querem saber, façam-na voltar. Mais tarde, o padre Sempé e o padre Cros arrepender-se-ão de a ter incomodado assim, quando estava prestes a morrer. Abre aspas, talvez, confessará o padre Cros, não tivéssemos coragem de a interrogar se tivéssemos conhecido o sofrimento de Bernadette. Os sofrimentos de Bernadette. Bernadette fez 35 anos no dia 7 de janeiro de 1879. Enfraquecia cada vez mais e quase não se alimentava. Em breve será preciso velá-la todas as noites. Ordinariamente, a perna direita, em virtude de um grande tumor, estava apoiada numa cadeira, fora da cama. A cárie dos ossos, doença particularmente dolorosa, semelhante à mais aguda dor de dentes, arrancava-lhe constantemente e contra sua vontade gemidos surdos, meio sufocados, mas nunca gritou, nunca falou, nunca teve um movimento de impaciência, mas sempre o mesmo gemido, entrecortado, ofegante, o gemido da vítima que oferece o seu sacrifício, sem poder abafar o queixume sob o cutelo que a degola. O gemido de uma vontade que se mantém heróica na natureza que desfalece. Bela a descrição aqui, né? Assim fala da irmã Marie Bernard, uma das companheiras que foi sua enfermeira numa noite de fevereiro de 1879 e que, incapaz de mitigar o seu martírio, não pôde também dormir um momento que fosse. No entanto, se lhe perguntassem como se encontrava, hoje como ontem, e ontem como hoje, respondia a ela a irmã Apolline Vernet, enfermeira auxiliar. Não queria incomodar ninguém. Insiste para que ponham à sua cabeceira religiosas bastante fortes para dominarem os nervos e poderem repousar. Se adormece por alguns instantes, o seu sono é agitado por pesadelos. Uma noite, deram-lhe por enfermeira a irmã Philomène Roque. Bernadette, logo que ela chega, recomenda-lhe: minha irmã, deite-se à vontade na cadeira e durma. Se precisar de si, chamo-a. Efetivamente, a religiosa não tarda a adormecer. Os gemidos surdos de Bernadette acalmam um pouco porque ela caiu por momentos no sono. De súbito, arrancada a este frágil repouso, pergunta com uma voz transtornada: quem indicaram para me velar?
A irmã Filomene, despertada bruscamente, precipita-se. Um suor abundante cobria a fronte da doente. A irmã Marie Bernarda solta alguns gemidos, como se estivesse sob a impressão de um sonho doloroso. Depois, numa voz entrecortada, diz: estava lá embaixo, em Massabielle. Havia um rapazinho que deitava pedras para a corrente. Provavelmente acabava de assistir em sonhos a uma dessas sacrílegas diabruras que 20 anos mais cedo infestavam as proximidades da gruta. Seus pensamentos, suas ocupações, seus sacrifícios. A maior parte das vezes, o espírito de Bernadette encontrava-se muito acima da terra. Durante suas longas noites, declara o cônego Perret, recita o rosário. De outras vezes, permanece em adoração, como se encontrasse na presença do tabernáculo. Sobre os cortinados da cama, fixaram uma imagem representando uma custódia. Nas minhas horas de insônia, sinto-me feliz por me unir a Nosso Senhor. Confia a Madre Valentine Audidier. Um só olhar para aquela imagem dá-me o desejo e a coragem de me imolar quando me sinto atacada pelo isolamento e pelo sofrimento. Mas a sua grande alegria, afirma o cônego, é a de se associar em pensamento às missas que, nesse dado momento, se celebram nesta ou naquela parte do mundo. Pensa também nos vários lugares onde, por sua vez, os padres sobem ao altar graças a uma imagem piedosa bem conhecida. Um mostrador onde se lê a hora da missa em todas as longitudes. Gostava também de contemplar uma humilde gravura que representava a elevação da hóstia. Prostrado atrás do celebrante, encontrava-se um menino do coro. Toca, gritava-lhe por vezes Bernadette. Desejava ser útil. Costumava preparar alguns ovos de Páscoa que eram distribuídos todas as quaresmas pelos orfanatos de Nevers. Num dia desta quaresma de 1879, a despeito da extrema fadiga, iniciou a tarefa. Uma das suas companheiras surpreendeu-a com um pequeno canivete na mão e com um belo ovo de Páscoa cor-de-rosa na outra. Desenhava um coração raspando a tinta para deixar aparecer o branco da casca. Encontrando ainda força para gracejar e sorrir, disse: Os homens já não têm coração, por isso desenho-os nos ovos. Experimentava algum alívio, movendo-se um pouco no leito. Privava-se o mais possível de o fazer, por caridade, para não incomodar as outras doenças, que repousavam não muito longe, e por uma outra razão que confiou à irmã Vincent Garraud. Quando se está na cama, deve-se estar imóvel e fazer como Nosso Senhor na cruz. Apesar de tudo, agitava-se por causa das suas dores intoleráveis. Não preste atenção às minhas contorções, suspirava gemendo. Não é nada. É que ela julgava não sofrer nada em comparação com os padecimentos de Nosso Senhor. Então, eu não posso imaginar, né, pessoalmente, as dores que ela sofria nos ossos, né? Com essa tuberculose óssea. Mas eu sei que toda dor no osso
é uma coisa horrorosa, né? E, não existia remédio para isso na época, né? Para essas dores, né? Então, e essas dores elas não passam, né? Porque a doença vai progredindo, né? Não tem remédio. Então é inimaginável o sofrimento de Bernadette nesses últimos momentos, né? A visita de Toinette. Como ele, ela espiava pelas almas culpadas. No meio dos ataques mais torturantes, ou antes de tomar os remédios que lhe repugnavam, isto acontecia muitas vezes, observa a enfermeira, dizia: é pelo grande pecador. Onde está esse grande pecador? Ó, a Virgem conhece-o bem. Para seu uso, tinha 3 imagens piedosas e obteve licença de as dar às companheiras. Só conservou o crucifixo. Agora, só preciso dele. E tomando-o nas mãos, acrescentava com humilde resignação: sou como ele. O mal apoderava-se de todo o organismo. Chagas cada vez maiores abriam-se em todos os membros. No fim de fevereiro, já quase não comia. Tornou-se tão magra que a carne ficou reduzida a nada. Foi nesse estado que, no dia 18 de março, recebeu a visita de sua irmã Toinette e do seu cunhado, Joseph Sabaté. Estava muito mal quando eles se apresentaram e falou-lhe sobretudo por gestos e olhares. No entanto, ainda podia erguer um pouco a cabeça. A graça pedida a São José. No dia seguinte, Saint-Gildard celebrava solenemente a festa de São José. Era 18, né? A festa dia 19. Ouviu ainda o eco dos cânticos longínquos das companheiras e dos carrilhões. Que graça lhe pediu? Interrogou-a padre Febre. A graça de uma boa morte, respondeu ela energicamente. Como o médico a julgasse prestes a chegar ao fim, a Madre Adelaide Dom falou-lhe dos últimos sacramentos. Respondeu imediatamente que sim, ia recebê-los pela 4ª vez. Era o dia 28 de março, numa sexta-feira, festa das Dores da Virgem. A maternal superiora presidiu aos modestos preparativos. A Madre Marie-Thérèse Vazou não a acompanhou nessa hora patética. Depois de também ter estado de cama em janeiro, saíra de Saint-Gildard a 20 de março para continuar a convalescença no retiro Sainte-Anne de Neuilly-sur-Seine. Unção dos enfermos. Ouçamos Febre. Abre aspas. Às 2:30 da tarde, administrei-lhe o sagrado viático e, em seguida, o sacramento da unção dos enfermos. Depois da breve alocução que lhe fiz, antes de lhe dar a comunhão, falou a um grande número de irmãs que se tinham reunidos na enfermaria. E numa voz forte e distinta, que nos surpreendeu em virtude do seu estado de fraqueza, exprimiu-se pouco mais ou menos nesses termos: minha querida madre, peço-vos perdão por todos os desgostos que vos causei pelas minhas faltas na vida religiosa, e peço também perdão às minhas companheiras
pelos maus exemplos que lhe dei. E acrescentou, num tom ainda mais insistente, e sobretudo pelo meu orgulho. Esta última confissão da tão humilde Bernadette comoveu até as lágrimas a madre Eleonor Cassagne, que ouviu tudo do limiar da enfermaria. Resignada a morrer nesse próprio dia, se tal provesse a Deus, a irmã Marie Bernarde recebeu os últimos sacramentos com grande fervor. O martírio prolonga-se-ia durante mais 3 semanas. 3 semanas depois da extrema-unção, né? O céu. Sente como que uma grande saudade do céu. O céu, murmura ela. Dizem que há santos que não vão diretamente para lá quando não o tinham desejado bastante. Não será esse o meu caso. Gozará em breve as delícias do paraíso, diz-lhe Febre. Contemplará a beleza e a glória de Nosso Senhor, de quem a Virgem lhe dava uma ideia. Oh, como esse pensamento me consola, confessa ela. Num outro dia, encontrando-a mais abatida, o capelão lembra-lhe a grande promessa de Nossa Senhora de Lourdes. A alegria eterna depois da provação passageira. Coragem, minha irmã, acrescenta ele. Lembre-se das promessas de Maria. O céu é o fim. Sim, suspira ela, mas o fim nunca mais vem. É isso que me consola e me enche de esperança o coração. Durante a Semana Santa, o capelão falar-lhe-á de Nosso Senhor ressuscitado, transfigurado e glorioso, após uma paixão tão dolorosa. A minha paixão durará ainda até a Páscoa, precisa ela. Há um fato, notou o capelão, que observamos nos tempos da sua doença. Os olhos, ordinariamente vivos e límpidos, tomaram uma expressão muito especial, e isto impressionava sobretudo quando fazia ejaculatórias e fixava o crucifixo, ou quando olhava o céu e ouvia falar das alegrias do paraíso. Semana Santa e Páscoa. No domingo de Páscoa, Père Drouot, pároco de Saint-Étienne de Nevers, acompanhou a Saint-Gildard, o pregador da Quaresma, um capuchinho de Orleans, padre Moise. Este deu como razão da sua visita que a irmã Marie Bernarde, portadora do cordão de São Francisco, tinha direito, como tal, à indulgência plenária in articulo mortis, mas desejava também, o que não disse a superiora geral, ouvir a vidente repetir-lhe a mais célebre palavra da Virgem. Como disse ela, Je suis l'Immaculée Conception. Como disse ela, né? Essa é uma pergunta, né, que ela fazia. Em dialeto ou em francês? Em dialeto. E ela reproduziu pela última vez as palavras Que soyer Immaculato Conceptio, que é a frase que está escrita lá no pé da imagem, né, de Lourdes, né? Na quinta-feira de Páscoa, a irmã Leontine Villaret veio fazer-lhe uma pequena visita para lhe trazer a Aleluia, como então era costume entre as religiosas. Estou tão moída como um grão de trigo,
suspirou o paciente, cada vez mais oprimida. Adeus, Bernard. Nesse mesmo dia, durante o recreio do meio-dia, outras religiosas vieram à enfermaria Sainte-Croix. Entre elas encontrava-se aquela irmã, Bernard Dahlia, que 12 anos antes tinha exclamado: "Essa aí?", quando do seu primeiro encontro com Bernadette, e que recebera imediatamente um agradecido aperto de mão. Agora, Bernadette agonizava e ela vinha dizer-lhe adeus. Era uma visita de devoção e de caridade. Tiveram de erguer os grandes cortinados brancos da cama para permitir que a doente respirasse mais livremente. Voltada para a parede, parecia adormecida. As visitantes permaneciam à distância, com medo de a acordar. Não tive coragem de guardar a mesma descrição das minhas companheiras, contou a irmã Dahlia. Avancei até junto do leito, e aí, apoiando-me na barra metálica, olhei aquela santa amiga em silêncio. Creio que ela teve então a impressão ou a intuição de uma presença. Via voltar ligeiramente a cabeça, abrir os olhos e fixar-me. Estendeu-me a sua pequena mão escaldante, que me apressei a apertar afetuosamente. Depois, numa voz muito sumida, disse-me: "Adeus, Bernard. Dessa vez é o fim." Aquela que a chamara assim familiarmente, Bernard, inclinou-se para lhe beijar a mão. Mas ela retirou-a bruscamente e escondeu-a debaixo da roupa. Em seguida, retomou a sua primeira posição silenciosa, no recolhimento das suas últimas horas. Getsemane e última comunhão. E é muito emocionante, né? Esses relatos dos últimos momentos dos santos, né? Na Terra. Getsemane e última comunhão. A noite de segunda para terça-feira de Páscoa foi a sua noite de Getsemane. Desde há algum tempo que ela manifestava um maior receio a respeito da sua salvação. Ora, nessa noite, viram, pela sua agitação e pelas suas exclamações arquejantes, que ela não sofria uma tentação vulgar, mas sim um ataque exterior do inimigo. Ouviram-no falar forte por várias vezes: "Vai-te, Satanás! Vai-te, Satanás!" No dia seguinte, confessou ao capelão que o demônio tinha tentado lançar-se sobre ela, mas que, tendo invocado o nome de Jesus, ganhara de novo confiança. O Diário da Comunidade relata que na manhã de terça-feira de Páscoa, 15 de abril, Bernadette teve ainda a força necessária para comungar. "Mas está muito pior", continua a secretária. "É exemplar no meio dos seus grandes sofrimentos." Algo da agitação noturna atormentava-a ainda. Antes do meio-dia, voltou a chamar o capelão. Falou-lhe da confissão. Febre, julgando-a próxima do fim, deu-lhe, por sua vez, a indulgência plenária in articulo mortis. "Minha filha", disse-lhe antes de lhe dar a bênção, "renova, com fervor, o sacrifício da tua vida."
Que sacrifício? Interrogou ela com uma vivacidade que o surpreendeu. Não é sacrifício deixar uma pobre vida onde se sofre tanto para pertencer a Deus. O padre demorou-se bastante junto dela. A irmã Marie Bernard foi tomada de atrozes sufocações, entre as quais invocava o coração de Jesus, Maria Imaculada, São José. Disse ela no momento mais calmo. O autor da imitação tinha razão ao dizer que é necessário não esperar pelo último momento para servir a Deus. Nesta altura, somos capazes de tão pouco. Últimas angústias. Durante toda a tarde, Bernadette foi torturada sem descanso. A seu pedido, colocaram um crucifixo de modo que eu pudesse ver. E quando a noite desceu, algo de extraordinário se passou. A madre Nathalie Portat, segundo assistente, cuja simpatia por Bernadette datava desde os primeiros dias e que se aproximara mais de Bernadette desde que a madre Adelaide Dom era superiora geral, encontrava-se rezando na capela, ajoelhada, perante o altar dedicado à Virgem, e encomendava-lhe a sua filha predileta. De súbito, julgou ouvir uma voz interior, ordenando-lhe que regressasse à enfermaria Sainte-Croix. No limiar, ouviu um apelo angustioso. Minha querida irmã. Que aconteceu, irmã Marie Bernard? Tenho medo. Um suor gelado cobria a fronte da moribunda. A sua alma sofria a última fase daquela prova purificadora de que sairia santificada. Tenho medo, repetiu. Recebi tantas graças e aproveitei-as tão pouco. A madre Nathalie inclinou-se sobre aquela fronte lívida. Minha irmã, afirmou ternamente, todos os méritos do coração de Jesus estão conosco. Ofereça-os a Deus em paga das suas dívidas e em ação de graças por todos os seus benefícios. A venerável religiosa acrescentou algumas palavras em voz baixa. Agradeço-vos, pronunciou Bernadette, que parecia libertada de um grande peso. A enfermeira contou com uma comovente simplicidade o que foi a sua última noite na Terra. Aqui é a descrição, então, dos últimos momentos, de Bernadette na Terra. Subi à enfermaria depois da oração da noite, às 9h. Aproximei-me da doente e dei-lhe as boas noites. Respondeu-me docemente, fracamente. Encontrei-a tão fatigada que julguei mais prudente não me deitar como as que me tinham precedido. Sentei-me à sua cabeceira para estar pronta a prestar-lhe o menor auxílio. De vez em quando, o sofrimento arrancava-lhe um leve gemido que me fazia estremecer. Pediu-me várias vezes que a ajudasse a voltar para procurar um pouco de alívio. O seu pobre corpo estava em carne viva e pode dizer-se que repousava sobre feridas. Tentamos entendermos-nos para executarmos essa manobra difícil. Segurei o pé da perna doente e esforcei-me por seguir o movimento do corpo, para que ela se pudesse virar completamente sem que as articulações da perna tivessem necessidade de funcionar. Notei que durante essa noite interminável, Bernadette não proferiu uma palavra de impaciência ou de descontentamento.
Esse é o relato, né? Isso ocorreu numa quarta-feira da Páscoa. Há 21 anos, Massabielle vira o milagre do Círio. O que Bernadette sofreu durante toda a noite, desde 16 de abril, é inconcebível. A Madre Leonor Cassagne, que veio várias vezes até junto dela, deixou este breve comentário. Os sofrimentos da piedosa vítima redobraram de intensidade. Um pouco depois das 11 horas, estava quase sufocada. Estenderam-na numa cadeira de encosto, os pés sobre um pequeno banco, diante da lareira, onde crepitava um fogo vivo. Os seus olhos iam do crucifixo suspenso na parede para a imagem da Virgem, colocada sobre a chaminé. Em seguida, deixaram-na só. Entre o meio-dia e meia hora e a 1, a madre Josephine Forestier foi visitá-la. Bernadette tentava, sem o conseguir, levar um copo aos lábios. As mãos tremiam-lhe. Julguei meu dever, disse a madre, avisar a enfermeira e dar o alarme à comunidade. Enquanto iam chamar o capelão, algumas religiosas dirigiram-se à enfermaria, seguindo a madre Eleonor Cassagne. Esta, que mereceu o epíteto de anjo da guarda de Bernadette, ajoelhou-se junto dela. Minha querida irmã, dizia-lhe, neste momento está sobre a cruz. De fato, a santa moribunda estendeu os braços como uma crucificada e, com os olhos pregados no crucifixo, disse: Meu Jesus, ó, como o amo. A Madre Leonor julgou bem acrescentar: Vou pedir a Nossa Mãe Imaculada que lhe dê consolações. Não quero consolações, mas sim coragem e paciência. Isso é bom para o céu. Depois, como se a palavra céu a reavivasse, com a sua esperança, recordações imperecíveis, continuou olhando a imagem da Virgem. Via, oh, como ela era bela, e como eu tenho pressa em tornar a ver. A moribunda estava em plena posse das suas faculdades. Pensou que podia ainda beneficiar de uma indulgência plenária e pediu o indulto de Pio IX, que lhe conferia esse privilégio. Responderam-lhe que não tinha necessidade de o segurar na mão para obter a indulgência. Febre entrou na enfermaria. Encontrei a doente sentada numa cadeira de encosto, respirando com grande dificuldade e sofrendo as mais cruéis dores. E foi ele que lhe fez pronunciar o nome de Jesus, única condição exigida para o indulto pontifical. Quase imediatamente, com os olhos fixos num ponto da parede, teve uma exclamação de surpresa. Oh! E com a mão direita crispada no braço da cadeira, tentou levantar-se, mas baixou os olhos. Como não conseguisse segurar o crucifixo, prenderam-no por uma fita contra o coração. Apertava-o com as mãos à medida que ia repetindo os atos de fé e de caridade que lhe diziam as companheiras. Aguardando no confessionário, o padre, se bem que não julgasse a morte iminente, recomendou às irmãs, antes de sair, que recitasse as orações dos agonizantes. Um pouco antes das 3 horas, o sino anunciou um exercício comum. Salvo 2 enfermeiras, as religiosas deixaram a enfermaria, por obediência à regra. Ora, na capela, precisamente nesse momento, a madre Nathalie Portat, ao sair do confessionário,
sentiu de novo a inspiração de subir à enfermaria Sainte-Croix. Pensou-se depois que na sua visita anterior a assistente tinha prometido à irmã Marie Bernard, ainda trêmula pela aproximação do demônio, que voltaria para lhe assistir o seu último combate, o que a moribunda lhe agradecera antecipadamente. Da entrada da enfermaria, pareceu efetivamente a Madre Nathalie que a pobre estava sendo torturada por um sofrimento interior inexprimível. Enquanto que as enfermeiras a espargiam com água benta, ela beijava lentamente, uma por uma, as chagas de Cristo. Reparando na Madre Nathalie, suspirou: perdoai-me, rezai por mim, rezai por mim. Uma luta terrível, escreveu o assistente, parecia travar-se ainda naquela alma inocente e privilegiada, à qual, sem dúvida, Deus queria dar algumas semelhanças com o nosso divino Salvador, expirando na cruz. O último suspiro. Começou a gemer numa voz angustiada: meu Deus, meu Deus. Nestes minutos de abandono sobre o seu calvário, era o seu Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Estendeu mais uma vez os braços como Deus crucificado e disse: tenho sede. Quando uma das irmãs se aproximava para lhe dar de beber, teve ainda forças para traçar, num gesto supremo, o seu majestoso sinal da cruz. Em seguida, umedeceu os lábios. Inclinada sobre ela, incapaz de auxiliar, a Madre Nathalie contemplava em silêncio. Com a cabeça inclinada para o lado direito, Bernadette apoiou-se no braço da enfermeira. Subitamente, a assistente lembrou-se da sua promessa e implorou o auxílio da Virgem para recitar o Ave. E articulando as palavras muito lentamente. Ao ouvir Santa Maria, a moribunda juntou-se a ela. No seu arrebatamento, a Madre Nathalie deixou-a prosseguir sozinha. Humilde e confiante até o fim, Bernadette disse por 2 vezes, com profunda emoção: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim. Continuou: pobre pecadora, pobre pecadora. Quase imediatamente, eram 3h15. A santa expirou. Apertou ainda o crucifixo contra o coração. 2 grossas lágrimas rolaram-lhe pelas faces. A enfermeira fechou-lhe os olhos. Bernadette Soubirous, irmã Marie Bernard, morrera com 35 anos, 3 meses e 9 dias, depois de 12 anos, 3 meses e 18 dias, morando em Saint-Gildard. Então, termino por aqui a leitura de hoje, né, com a morte da nossa santa e com todo o relato, né, da morte, que é sempre, como eu disse, muito emocionante de ler, né? É difícil ler o relato sem a emoção, né, que isso dá, né? Mas eis aí o relato que o padre Francis Trochu nos deixou, né? Entrecortado, o relato do padre Francis Trochu, né? Entrecortado dos relatos das pessoas que presenciaram, né? E que deixaram esse relato para a história da Santa Bernadette. Isso certamente consta dos autos de beatificação e de canonização dela, né?
que daqui a pouco, nas próximas leituras, o padre Francis Trochu vai nos contar sobre esses dois processos, né? E eu lembro aquela oração, né, que faz parte da oração da prima, né? Preciosa na presença do Senhor é a morte dos seus santos, né? Essa oração na prima, ela é logo depois da leitura do martirológio, né? Então, neste momento, né, que Santa Bernadette morre, certamente há uma festa no céu, né, para receber a alma da santa, né? E a gente, por fé, acredita, né, que há uma festa na entrada de toda a alma no céu, porque é exatamente a imagem, né, da eficácia do sangue de Nosso Senhor derramado na cruz, né? Como diz o padre Faber, né, o padre Faber diz que toda alma que vai para o inferno é como que um fracasso, né, do sangue derramado por Nosso Senhor, né? Uma perda de uma gota desse sangue que não deu resultado, né? Por vontade da alma que vai para o inferno, obviamente, né? E quando uma alma chega no céu, é exatamente o contrário, né? É uma gota daquele sangue que foi devidamente usada e devidamente e teve sucesso esse uso, né? O uso do poder salvítico dessa gota de sangue, né, de Nosso Senhor derramado na cruz. Então imagino que isso sempre ocorra, e ocorreu com Santa Bernadette, né? Mas é triste a gente ver os sofrimentos, né, da alma, né? A Aline comenta aqui que angústia deve ser morrer sozinho no hospital, sem a presença de ninguém. Hoje acontece muito sem a presença do padre, né? Ai de nós, pobres mortais, a Aline diz aqui. Exatamente, né? Essa parte da vida dos santos, né? Quando bem descrita, assim como está sendo aqui, né? É um ensinamento muito grande para nós, né? É uma antecipação, né, da nossa morte, né? Eu vejo hoje muitos católicos, né, falando assim, nas mais diversas ocasiões, né, de outras pessoas que morrem, né? Mas que bom que ele morreu dormindo, morreu sem sofrer, ou morreu de repente. Nós católicos, tem uma oração na igreja que fala, que pede a Nosso Senhor para que nós não tenhamos uma morte assim, né? Uma morte súbita, né? Porque com o sofrimento alongado, próximo da morte, a gente ainda tem tempo, né, de se arrepender, né? O Aline, não só atormentada, né, pelos receios, mas também pelo demônio, né? Nas almas santas, principalmente, né, o demônio usa aqueles últimos momentos para tentar alguma coisa, né? Para tentar que o sangue de Nosso Senhor não seja eficaz, né? O demônio luta sempre contra a salvação das almas, e nesses últimos momentos, né, que ele tenta ganhar, enfim,
uma alma para o seu reino, né? O reino de Satanás, né? Aliás, ele tenta ganhar ao longo da nossa vida inteira a nossa alma, né? A alma de todos, né? Mas nesses últimos momentos, essas descrições dos santos são eloquentes, né? Muito eloquentes, né? Então, a gente nunca deve pedir uma morte súbita, né? A Deus. Aliás, deve pedir o contrário, né? Nós não tenhamos uma morte súbita, né? Na nossa, quando chegar a nossa hora, justamente por isso, né? Para nos dar tempo para nos arrepender de tudo que a gente fez de mal, né? Tá certo? Então, veja, nós estamos aqui na página 147. E vamos ver amanhã, se nós não terminarmos amanhã a leitura, terminaremos depois de amanhã, né? Na sexta-feira. E foi uma grande alegria estarmos lendo, né, a vida de Santa Bernadette. E ontem a gente comemorou a Imaculada Conceição da Santa Virgem, né? Com essa leitura ainda fresca na nossa cabeça, né? E pudemos ligar, né, a essa festa, né, a Santa Bernadette, e pudemos ler também a carta que ela escreveu ao Santo Padre Pio IX, né, onde ela própria faz essa ligação, né, de que a Santa Virgem apareceu para ela para confirmar o dogma, né, proclamado 4 anos antes por Pio IX, né? Então, Lourdes, Santa Bernadette estão intimamente relacionados ao dogma, né? Embora tenha acontecido depois, mas intimamente relacionado ao dogma proclamado por Pio IX, né? Que foi o penúltimo dogma proclamado pela Igreja, né? Certo? Então, Deus lhes pague a presença e a paciência, certo? E nós, se Deus permitir, amanhã nós voltaremos à leitura a partir da página 647. Certo? Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.